em casa? Hoje a nossa aulinha, então, é de ciências. Nós vamos falar sobre quais são os animais vertebrados. Vamos para a nossa apostila de ciências. Vamos lá. Nós estamos aí na unidade 5. Quais são os animais vertebrados? Na página 138. Então, nós temos aí na página de abertura da apostila de vocês, como vocês podem observar, vários animaizinhos, tá? Vários. Temos jacaré, temos peixe, peixe-boi, né? Temos aí tartarugas, temos um leão, temos pássaros, né? Temos um macaco, tá? Temos vários animais. A número 1 fala assim: quais dos animais da ilustração você conhece? Eu conheço vários, né? De vista, assim, por fotografia. Animais que eu já vi. O jacaré eu já vi, o peixe eu já vi, tartaruga eu já vi, o sapo eu já vi, né? Já vi a anta, já vi os papagaios, né? Então, vários animais a gente já viu, tá? Quais deles vivem na água? Então, são os animais aquáticos, né? Os peixes, o jacaré, o sapo, tá? Vivem na água. Peixe-boi. Todos os animais possuem pelos cobrindo o corpo? Não, tá? Cada animal, né? Cada espécie tem o seu corpo de forma diferenciada. 5. Entre os animais representados, quais têm o corpo formado por ossos, né? Todos os animais vertebrados, né? Têm o corpo formado por ossos, tá? Ou por vértebra. Vamos continuar então. Aqui ainda temos a imagem dos animaizinhos. Vamos lá. Os museus e a classificação dos animais. Então, os museus são aquele lugar onde nós podemos ver, né, a exposição de diferentes temas. Quanto animais, né, ou objetos antigos, tá? Pinturas, obras de arte. Então, museus são lugares que têm exposição, né, de alguma forma, ou de algum objeto ou de algum animal. Nos museus de ciências existem a exposição sobre os seres vivos, como as plantas e animais. Alguns já não existem mais, como os dinossauros. Nós temos uma imagem aqui, ó, da exposição dos dinossauros. Nessa exposição, os seres vivos podem ser organizados em grupos de acordo com suas características. Essa é uma forma de classificação. Então aqui, ó, nós temos animais silvestres, aquáticos, aves, né? E os dinossauros, que são animais que não existem mais. Aí temos 3 perguntinhas. Na sua opinião, que características foram usadas, né, para organizar os animais aí que estão apresentados nessas exposições, tá? Então, para fazer essa exposição foi usada então a característica do corpo dos animais, tá? E também a espécie, né? E o habitat, tá? Onde esses animais vivem. Se você fosse organizar uma exposição de outro modo, como você agruparia esses animais? Se a exposição fosse sua, como você faria? Vamos parar de conversar, que a prof está gravando, né? Então essa respostinha é sua. E 3, você acha que existem muitos animais diferentes? Claro que sim, né? Existem as mais variadas espécies de animais, né? Os mais variados tipos de animais. Nós vamos falar agora sobre os animais vertebrados. Todos esses animais, inclusive os seres humanos, têm ossos, como os que formam o crânio e a coluna vertebral. Por isso são chamados de vertebrado. Então, animais vertebrados são todos os animais que possuem coluna vertebral e crânio, tá? O crânio é uma estrutura óssea que fica na cabeça e protege o nosso cérebro, tá? Vários ossos chamados de vértebras formam a nossa coluna, que sustenta o corpo. Tanto o crânio quanto as vértebras, juntamente com outros ossos, formam o esqueleto, que protege os órgãos internos e sustenta o nosso corpo. Então, se a gente danificar as nossas vértebras, há o risco da gente não conseguir andar mais, porque são as vértebras, são a coluna vertebral que nos mantém em pé. Aqui nós temos animais, né? Então, com crânio, ó, crânio e coluna vertebral e crânio no ser humano também, tá? Apesar de apresentarem essas estruturas em comum, os animais vertebrados são muito diferentes entre si. Podemos viver em ambientes diferentes, de acordo com as características do seu corpo. Então, entre todos esses animais, a gente tem os peixes, né? Temos aí o pintado, o piau,
a pirapitunga, tá? E daí nós temos também os anfíbios, né? Os répteis são exemplos de anfíbios, né? Temos também os répteis, né? O sapo, quer dizer, desculpa, é um exemplo de anfíbio. Temos também os répteis, como o camaleão, o lagarto, tá? Temos aves como o tucano, o beija-flor. E temos os mamíferos como o ser humano, os gorilas, o cachorro, o gato, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, os peixes têm o corpo coberto por escamas e um tipo de gel chamado de muco que protegem esse corpo contra doenças, tá? Eles vivem na água, por isso são chamados de animais aquáticos e respiram através de algumas bolsinhas que ficam dentro do seu corpo, chamados de brânquias, tá? Então, os animais que vivem na água são animais aquáticos e os peixes são exemplos desses animais. Os anfíbios são animais que vivem parte da sua vida na água e parte na terra, tá? Geralmente, quando eles são filhotes, os anfíbios vivem na água e respiram por brânquias, que são essas bolsinhas de ar. Mas quando crescem, seu corpo se transforma e passam a respirar pelos pulmões e através da pele, que é normalmente lisa, fina e úmida. Um exemplo disso aí é o sapo, tá? A perereca, a rã, né? São exemplos. Além disso, sua pele também é coberta por um muco, mas não tem escamas, tá? Os anfíbios só vivem em ambientes úmidos, por isso eles raramente podem viver distantes da água. Sapos, rãs e pererecas são exemplos de anfíbios. E a respiração? Nós temos aí a fotossíntese, que é um processo feito pelas plantas, onde elas absorvem então o gás carbônico e liberam o gás oxigênio, que é fundamental então para a respiração, né? Porque a respiração faz o processo contrário. Na respiração a gente absorve o oxigênio e libera o gás carbônico. Então a respiração ela é feita pelos animais e a fotossíntese feita pelas plantas, tá? E aí aqui nós temos qual é a diferença entre a fotossíntese e a respiração. Então a fotossíntese ela é feita pelas plantas, tá? Onde ela absorve gás carbônico e libera o oxigênio. Já a respiração é feita pelos animais, onde eles respiram oxigênio e liberam gás carbônico. Logo a prof vai mandar a respostinha escrita aí para vocês, tá? Essa é a explicação. A número 2. Quais órgãos realizam a respiração nos peixes, né? Então, a respiração nos peixes aí são realizadas pelas brânquias, tá? As brânquias, então, possibilitam, né, que os peixes respirem dentro da água, que são pequenas bolsinhas de ar. E qual é a função do pulmão? Então, os pulmões são órgãos mais adaptados ao ambiente terrestre. Eles recebem o oxigênio e liberam o gás carbônico através da respiração, tá? Ele é importantíssimo para a sobrevivência dos animais. Já os répteis podem ter corpo coberto por escamas, como as cobras, né? Isso ocorre porque a maioria desses animais é terrestre, suas escamas permitem rastejarem no chão ou sob os troncos de árvore, como as cobras e os lagartos. As escamas dos répteis são escamas secas. Os jacarés e as tartarugas podem viver na água e têm o corpo coberto por escudos, que seria como uma carapaça. Todos os répteis respiram por pulmões, ou seja, recebem oxigênio, liberam gás carbônico. Já as aves têm o corpo coberto por penas e também têm asas e bicos, tá? Isso apenas serve para protegê-los do frio, tá? Deixa eu puxar para cá. Então, embora a maioria das aves são capazes de voar, existem algumas que não voam, porque tem o corpo muito pesado, né? O exemplo aí são a ema e as galinhas, que apesar de ter um pequeno alavanco de voo, mas não permanecem no ar por muito tempo. Outras, como os pinguins, também não são capazes de voar, porque suas asas funcionam como nadadeiras, servem para nadar, já que passam parte da sua vida na água. Já os mamíferos aos quais nós nos encaixamos, o ser humano é mamífero, pois nós mamamos, né, quando a gente é bebezinho. Então, os mamíferos são animais que, quando filhotes, mamam o leite materno, ou seja, o leite de suas mães.
Nenhum outro animal produz o leite materno, por isso, essa é uma característica exclusiva dos mamíferos. Os seres humanos fazem parte deste grupo. O corpo da maioria dos mamíferos é coberto por pelos, que protegem eles de doenças do frio e do calor. Existem mamíferos terrestres que vivem na terra e aquáticos que vivem em ambientes de água, tá? Os morcegos são os únicos mamíferos capazes de voar, mas eles não têm penas, e sim são compostos por pelos. Já em relação à alimentação, nós temos os animais se alimentam, né, de seres vivos ou de plantas, tá? Mas podem se alimentar também das duas coisas, tá? Eles possuem diferentes estruturas, como os bicos e os dentes, para capturar, quebrar e triturar o alimento. Então, os dentes são as estruturas resistentes que possibilitam cortar, triturar e amassar os alimentos. Há vários tipos de dentes que são relacionados aos hábitos de alimentação dos animais. Então, nós temos três tipos de família de alimentação. Nós temos os animais carnívoros, que são aqueles animais que se alimentam de carne, tá? Que tem os dentes molares e caninos muito afiados para poder se alimentar de carne. A onça pintada é um exemplo. E temos também os animais herbívoros, que são os animais que se alimentam de plantas, somente de plantas, tá? Eles têm línguas compridas que ajudam a lamber e sugar o néctar das flores, né? Temos aí os beija-flores como exemplo. E tem dentes chamados de incisivos, que são fortes e adaptados para cortar plantas, né? Os roedores, os coelhos, né? São exemplos. Alguns herbívoros, como os elefantes, têm dentes molares grandes e desenvolvidos para facilitar a trituração das partes duras das plantas, pois se alimentam já de partes mais duras, como o caule ou tronco. Aí nós temos exemplo, então, do elefante e do coelho, tá? E temos animais onívoros, que são aqueles animais que se alimentam tanto de carne quanto de planta. No caso, o ser humano, nós comemos tanto a carne quanto os vegetais, os legumes, né? As saladas, tá? Então, esses tipos de animais têm dentes incisivos, caninos, molares, que facilitam comer diversos alimentos, como carnes e vegetais. O lobo-guará, a galinha, o jabuti são exemplos de animais onívoros, tá? Vamos lá, então, responder algumas atividades. Quais são os 5 grupos de animais vertebrados? Então, são os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos, tá? Então, são esses: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Em relação ao esqueleto, pinte as duas estruturas exclusivas dos animais vertebrados. Então, seria o crânio e a coluna vertebral. Todo animal vertebrado tem crânio e coluna vertebral. 3. Escreva o nome de um animal que você conhece de acordo com os grupos apresentados. Então, peixe, a gente pode colocar o pintado, o piau, né? A piraputunga, tá? O anfíbio, podemos colocar o sapo, ou a perereca, ou a rã. O réptil, a cobra, né? A ave, ou o camaleão, a ave, podemos colocar o beija-flor, né? O sabiá, o avestruz. E o mamífero, podemos colocar o ser humano, o homem, né? Ou o cachorro, ou o gatinho, né? Também são exemplos de animais mamíferos. Aqui nós temos a diferença entre as escamas de peixe e de um réptil. Então, a gente sabe que o peixe ele tem a escama adaptada à água. Essa escama tem um muco, que ela é lisa para facilitar, então, as nadadeiras, né? Para facilitar a movimentação do peixe. Já os répteis têm a escama mais grossa, tá? Porque esse animal, ele se arrasta na terra. Então, essas escamas mais grossas ajudam, né? Ele se arrastar no ambiente terrestre. Tá? Aqui pede qual é a diferença. Na 5, nós vamos completar as frases com algumas dessas palavras. Então, há vários tipos de dentes e as características de dentição estão relacionadas aos hábitos de alimentação dos animais. Quais são as características da pele do animal mostrado, né, na figura? Então, aqui nós temos um sapo ou uma perereca, uma rã, né? Normalmente tem pele fina,
tá? É úmida e lisa porque precisam da pele para respirar, certo? Então aí nós temos o grupo dos anfíbios, certo? Vamos continuar então. Aqui nós vamos ligar os animais carnívoros, herbívoros e onívoros à sua imagem. Então aqui nós temos um carneiro, um cabrito, né? Ele é herbívoro, tá? Temos a ariranha, que ela é carnívora, se alimenta de carne. E temos o ser humano, que é onívoro, se alimenta de carne e de plantas, tá? Leia o texto e responda. A higiene dental é importante para que possamos manter nossos hábitos alimentares saudáveis, já que dependemos de tantos tipos diferentes de dentes. Quais são os tipos de dentes encontrados em animais como o ser humano? Então, nós temos os dentes caninos, incisivos e molares, né? Caninos, incisivos e molares. Em relação ao hábito alimentar, como os humanos podem ser classificados? Nós somos classificados como animais onívoros, ou seja, aqueles que se alimentam de plantas e de carne, tá? Aqui eu gostaria que todos prestassem atenção agora e acompanhassem a apostila na página 151, os alunos da sala também, todos na página 151, tá? Atenção, atenção! Bico de lacre e caturrita estão criando a maior confusão. Eles comem a comida dos animais locais, ocupam seu habitat e podem levar até a extinção de espécies. E agora? O bico de lacre e caturrita são pequenos pássaros originários de outras partes do país que foram levados ao Rio de Janeiro pelas pessoas. Isso aconteceu também com outros bichos, como o pardal, a lagartixa da parede e até o famoso sapo cururu. Por não serem típicos da região, eles são chamados de animais invasores e causam certa bagunça no ecossistema. Tayla, silêncio. Por exemplo, podem trazer aos animais locais algumas doenças que não existiam ali antes, ou tornar-se predadores de algumas espécies. Outra ameaça mais séria é que os invasores podem se misturar a bichos locais e gerar filhotes híbridos, ou seja, que unem características de dois animais diferentes. Os invasores são a segunda maior causa de extinção de espécies do planeta. Só perdem para a destruição do ambiente natural. Por isso, é muito importante tomar cuidado para não levar espécies de uma região para outra. Uma medida simples que você pode tomar é evitar possuir espécies silvestres como animais de estimação, né? Esse alerta aí foi feito por Sábio Freire Bruno, um médico veterinário e biólogo da Universidade Federal Fluminense, tá? E aqui, essa tarefinha aqui são para casa. Marquem aí, alunos, para casa, tá? Essa tarefinha aí da página 151, marquem para casa, para marcar aqui no quadro. Página 151, para casa. 152 e 153 também, tá? Lá na página 151 vocês vão responder, né? Após a leitura, vocês vão pesquisar exemplos de outros 3 animais vertebrados que estão em risco de extinção. Então, vocês vão pesquisar lá, animais vertebrados que estão em risco de extinção, tá? E na outra página, vocês vão colar a imagem, tá? E completar a ficha com as informações dos animais, ó. Você vai colar a imagem de um animalzinho e vai colocar o nome do animal, se esse animal ele é mamífero, se ele é um réptil, se ele é um anfíbio, tá? Qual é a classificação dele, onde ele vive, se é na água, se é na terra, se é no ar, né? Como é a pele desse animal, como ele se move, tá? E qual o tipo de alimentação que ele tem, se ele é herbívoro, de plantas, se ele é carnívoro, de carne, ou se é onívoro, de carne e de planta, tá? Então, vocês têm 2 fichas dessa para preencher. São 2 animais que vocês vão colar a imagem e responder as perguntinhas. Então, essa tarefinha aí é para casa, para a prof corrigir na sexta-feira, tá? Depois de amanhã, tá bom? Então, a nossa aulinha hoje é até aqui. Um grande abraço para todos e até a nossa próxima aula.